Olá pessoal, eu sou Bianca Cirilo, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns. Hoje nós vamos conversar sobre um caso que envolveu a tentativa de suicídio, um caso que eu tive a oportunidade de acompanhar junto à equipe policial. E esse caso trouxe, assim, sem dúvida, um aprendizado muito curioso, principalmente com relação à complexidade que é você tentar salvar alguém numa situação como essa. Eu vou apresentar para vocês ao longo aqui do vídeo. Muito bem, eu vou resumidamente falar um pouco do campo de gerenciamento de crises para que vocês entendam inicialmente a questão do grau de risco, ou seja, nesse campo que envolve a atuação policial em cenários com reféns, nós sabemos que esse campo chamado gerenciamento de crises é um campo onde nós vamos gerenciar também o risco, ou seja, qual é a natureza da intervenção nesse contexto? É você administrar o risco da ocorrência. Quando a gente vai gerenciar risco, a gente está partindo de um referencial que vem do FBI, onde eles classificam, isso passou a ser uma convenção, ninguém nunca questionou se deveria ou não ter outras classificações, mas o fato é que nós temos dois tipos de graduação. Nós temos situações de alto risco e situações de altíssimo risco. Essa graduação vai depender da conformação ou da presença ou não de reféns. Quando você tem situações de altíssimo risco, são situações onde há tomadores e há reféns, tomadores armados. Quando você tem uma situação de alto risco, você tem ali tomadores sem reféns. Muito bem. O suicídio é classificado por eles, né, a tentativa de suicídio é classificado por eles como alto risco. E isso, sem dúvida, desdobra em outras discussões que nós não vamos trazer aqui. Eu vou trazer para vocês a narrativa da ocorrência e, através disso, eu vou explicando algumas questões que, para mim, são desafios do ponto de vista da intervenção. Muito bem, o cenário era o seguinte: fomos acionados para auxiliar um homem já de 45, 46 anos. O relato foi o seguinte: ele estava em casa, trancado num banheiro, um espaço muito pequeno, considerando a compleição física dele, ou seja, ele era um homem de 1,90 m dentro de um banheiro apertado. E quando chegamos lá, nós fomos recebidos pela esposa. Na realidade, a esposa estava na casa da vizinha, os filhos tinham ido para a casa dos avós, na hora que o homem teve a crise e correu para o banheiro. Então, ela saiu de casa e estava na vizinha. Quando nós chegamos, a primeira abordagem foi essa, o contato com ela, e ela ali nos relatou o seguinte, que eles estavam vivendo uma crise conjugal significativa, e nessa crise conjugal ela havia pedido a ele para ele ir embora. Isso aconteceu naquela semana do fato, né? Ou seja, o fato aconteceu, acho que era uma sexta-feira, se não me engano, isso aconteceu no início da semana. Muito bem. E além disso, ela disse pra gente que ele estava passando por uma situação financeira seríssima, porque ele era um microempresário e ele havia perdido algumas negociações, a empresa foi cada vez mais entrando num processo de crise, até que ele se viu completamente sem saída, com um alto padrão de vida, e de repente ele começou a se ver encurralado numa situação difícil. Então, a primeira motivação foi essa. Nós não sabíamos se tinha mais alguma outra, ou seja, se ele havia tomado alguma coisa, a gente não sabia disso, apesar que durante a ocorrência essa suspeita foi levantada porque a voz estava muito grogue, enfim, estava bastante difícil estabelecer um contato com ele. Então, o cenário era esse. Fomos para a porta do banheiro. Veja bem, um espaço confinado, que é o termo que nós utilizamos em tomada de reféns, é o espaço onde a crise está acontecendo. Ali, você tem um agravante que é um espaço totalmente confinado. Você não tem acesso visual à pessoa. Então, isso já traz um fator desafiador para a intervenção, porque quando você vai, isso é interessante pontuar, porque se você vai para uma ocorrência de tentativa de suicídio que está acontecendo na via pública, se por um lado você consegue acesso visual à pessoa,
você não tem os informantes, famílias, pessoas que podem dar pistas do aspecto motivacional que vai auxiliar muito na construção da relação ali com o negociador. Muito bem, nós tínhamos ali as informações motivacionais, mas não tínhamos o acesso ao homem. E começamos o processo de intervenção, o negociador se posicionou, me posicionei junto ao negociador, com o anotador, e do lado de fora, toda uma equipe, corpo de bombeiros, enfim, há toda uma assistência, para vocês terem uma ideia, cerca de 50, 60 pessoas, em média, para auxiliar nesse tipo de crise. Muito bem, corpo de bombeiros esperando do lado de fora, porque a equipe de negociação, a equipe de gerenciamento, no caso nós que vamos primeiro, nós precisamos de toda a privacidade. Então, muito bem, estávamos lá, a imprensa já estava tentando se posicionar lá fora, mas ficamos abrigados dessa intervenção, ainda bem, porque a imprensa só atrapalha nessa hora. E aí começamos o processo de abordagem, o negociador, na realidade, começou o processo de abordagem do rapaz, né? E ele não falava nada. Então, a dúvida era, já havia consumado suicídio, o que estava acontecendo, como agir naquela situação tão difícil, ou seja, como utilizar as técnicas, né? O que pensar, como agir de uma maneira precisa para não se perder o rapaz. E ali começou um diálogo, o negociador começou a estabelecer diálogo com ele, até que num determinado momento ele começou o xingamento. Vocês estão me atrapalhando, eu não quero ninguém aqui, eu não chamei ninguém aqui, eu não sei por que vocês estão aqui, me deixem em paz, vocês estão, enfim, estão me incomodando. E ele começou a reclamar e xingar muitos palavrões. E ali uma primeira reflexão para mim como psicóloga foi, olha a complexidade de um cenário como esse. Ao mesmo tempo que você se sente invadindo, sim, ou seja, aquela pessoa quer morrer em paz e você se sente ali incomodando, por outro lado, você tem um familiar do lado de fora pedindo, pelo amor de Deus, para salvar aquela pessoa. Então, existe uma complexidade na abordagem do suicídio que é essa, ou seja, a primeira, é comum os suicidas falarem isso nas ocorrências, né? Ou trazerem esse incômodo, ao mesmo tempo que existe também um pedido de ajuda. E aí, se tem uma discussão que eu não tenho resposta para isso, a ideia é justamente fomentar aqui a discussão e deixar essa complexidade para que haja reflexão, ou seja, como que é complicado, você tem um cenário como esse, onde existe alguém que pede para você salvar e a pessoa está dizendo que você está atrapalhando. Então, como que você vai gerenciar e administrar isso? Muito bem, prosseguimos com o protocolo, que o protocolo era resgatar o homem de si mesmo. E aí, até que num determinado momento, quando ele falou que estava atrapalhando, o negociador, de uma maneira muito brilhante, realmente o negociador foi muito bem, ele aproveitou para estabelecer ali o vínculo empático. Então, olha como é que é fundamental. Numa situação como essa, o caminho é empatia sempre, seja com o tomador, seja com o suicida, ou seja, é necessário que o negociador consiga estabelecer ali um vínculo que dê ao outro o direito de se expressar como ele quer. Então, o negociador não pode julgar o comportamento da pessoa que está em crise. Ele precisa estabelecer um rapport que seja um rapport empático. Para isso, ele tem que se trabalhar, ele tem que se capacitar, ele tem que treinar para entender a força não só do discurso, mas a força da sua presença. Ele não está ali só falando, ele está presente, ele precisa estar presente. Não é apenas uma escuta, que é chamada de escuta ativa. Ele precisa estar inteiro naquele processo. E realmente foi muito bom, porque ele começou a falar coisas pro homem que foram funcionando de início. Ele começou parou de xingar, começou a reclamar da vida dele. Então, nesse momento em que ele reclama da vida dele, ele já está autorizando a gente a participar daquela indignação, ele está estabelecendo já algum vínculo ali, que é um vínculo que traz uma esperança realmente de resgate, e aí a gente começa a
fomentar isso, ou seja, só que o que atrapalhou? O que atrapalhou é que num determinado momento, o rapaz ele começou a demonstrar que a voz estava grogue, que parecia que ele havia feito uso de medicamento. Um policial específico que fica responsável pelo levantamento das informações durante a ocorrência, informações que vão servir de apoio para que a gente possa fomentar cada vez mais uma negociação eficaz, enfim, estabelecer uma negociação mais empática e mais eficaz. Ele foi perguntar à esposa se o homem havia, de fato, feito uso de medicamentos, e ela disse que não sabia. Então, a gente não tinha essa informação. Só que o comportamento denotava isso, demonstrava isso. E isso começou a dificultar o diálogo, ele começou a ficar muito confuso, até que num determinado momento ele foi parando de falar. Então, não sabíamos que seria pelo medicamento, suposto medicamento, ou se ele parou de falar porque, de fato, ele havia consumado o ato. Nesse momento, eu comecei a pensar que seria bastante difícil ele desistir da ideia, pela forma como ele estava se apresentando, o que ele falava, e principalmente por esses desafios. A perda do contato, a dúvida com relação ao medicamento, a interferência do medicamento, né? Ou seja, até que ponto, se ele tomou alguma coisa, aquilo já estava fazendo efeito e a gente estava perdendo a atenção dele, perdendo a possibilidade dele estabelecer aquele vínculo. E o comandante me abordou e perguntou: Bianca, o que você está achando? Eu falei: olha, aí eu expliquei para ele, parece que está difícil para ele desistir, porque a gente não sabe se há uma interferência da medicação, enfim, a gente não está conseguindo manter o diálogo por conta desses ruídos na comunicação, provavelmente que vinham dessa possibilidade do medicamento. E aí o comandante falou: bom, então nós vamos entrar. Eu falei: olha, eu não estou dizendo que é para entrar. Eu falei para o comandante: eu estou dizendo que existe uma dificuldade muito grande. Agora, o que ele vai fazer ou não, a gente não sabe. A probabilidade dele conseguir estabelecer esse diálogo vai ser muito... A probabilidade dele conseguir vai ser muito remota. Muito bem. E aí eu comecei a pensar, gente, uma coisa muito séria, ou seja, aquilo que eu falo enquanto psicóloga tem um impacto muito grande na assessoria ao comandante. Então, eu precisava ser criteriosa. E aí o comandante: bom, diante dos fatos, nós vamos entrar. Foi uma decisão que ele tomou, mas um cuidado que eu tive em deixar claro o que eu estava percebendo, o que poderia, de fato, ser viável ali. Uma série de coisas estavam escapando. Então, para vocês terem uma ideia da complexidade que é isso na prática, não é tão simples. A considerar também esse primeiro aspecto que eu coloquei, ou seja, ele se sentindo invadido e ao mesmo tempo a esposa aflita, os filhos aflitos, porque na hora que o pai entrou em crise, as crianças foram retiradas e a avó levou, enfim, a avó foi acionada. Então, toda uma dificuldade que a ocorrência traz ali. Até que, qual era o risco agora? O comandante decidiu que ia entrar, mas no momento em que a porta fosse derrubada e arrombada, se ele tivesse com alguma dos instrumentos que ele tinha dentro do banheiro, que era uma tesoura e algumas facas, essa era a informação. Nós não sabíamos qual era a posição desses instrumentos. Em alguns momentos a gente escutava o barulho, mas depois a gente foi perdendo cara por esses motivos que a gente já colocou aqui. Até que o comandante decidiu. Então, assim, o risco era... Não tínhamos mais nenhuma possibilidade ali na avaliação do comandante, né? Depois, no debriefing, ele colocou isso pra gente. Não tínhamos mais nenhuma possibilidade. O negociador, ele começou muito bem a negociação, ele foi empático, ele sustentou o discurso, ele estava ali presente afetivamente também, gerenciando todo aquele drama. O rapaz começou a trazer aspectos da vida dele, da dificuldade dele, então isso é um bom sinal de que a pessoa está querendo compartilhar. Só que você, dentro da intervenção, e é uma coisa que eu queria destacar aqui, você não pode banalizar o discurso de um suicida, banalizar do tipo, não dar o devido valor, estabelecer de repente algum tipo de ingenuidade, como, isso é assim mesmo, isso aí é completamente equivocado. E o que funciona muito, que era o que o negociador já estava começando a tentar fazer, mas
em função da perda de consciência, ele não conseguiu avançar, é trazer a mente da pessoa para situações onde ela conseguiu resolver crises. Isso é extremamente eficaz na abordagem com tentativa de suicídio, quando você consegue levar a relação e principalmente a força do discurso, a força do diálogo para esse nível. E aí o que aconteceu? Ali a gente já estava perdendo ele de qualquer forma. Então o silêncio era ou ele de fato consumou o ato ou a medicação suposta fez efeito. Então o comandante agiu muito bem. Vamos entrar. O risco já estava sendo ali gerenciado de qualquer maneira. E quando isso foi feito, o grupo de resgate me chamou muita atenção, que o grupo de resgate foi extremamente preciso. Quando a porta foi arrombada, que o policial leu o cenário e viu que não tinha nenhum objeto apontado para nenhum órgão vital, ou seja, que o risco era nenhum, quando ele viu que não tinha nada apontado para ele, que ele não estava com nada na mão, assim, de uma maneira ameaçadora, ele conseguiu abraçar o rapaz xingou um pouco, meio grogue, né? Ele começou a xingar, ainda estava grogue, ele perdeu o contato com a gente, mas ele ainda estava grogue. E ele foi, enfim, foi socorrido. E aí eu vou deixar aqui nesse vídeo essa reflexão. O quanto é complexo uma situação como essa, é complexa uma situação como essa, porque ao mesmo tempo que você tem ali alguém pedindo, né? Ou melhor, alguém querendo morrer, pedindo ajuda, sim, de fato existe um pedido de ajuda, mas a gente só consegue aferir isso no momento em que a ocorrência está se desenrolando. Ao mesmo tempo que você tem alguém que quer morrer, que quer tirar a própria vida, e enfim, diz que você está invadindo, você tem do lado de fora uma pessoa que é afetiva, uma pessoa que tem vínculos afetivos, que está pedindo para você salvar. Então, deixo aí a complexidade de uma discussão que, sem dúvida, não vai se esgotar aqui, que até hoje eu tenho as dúvidas também, ou seja, eu deixo mais a dúvida na construção desse espaço reflexivo do que respostas. Algumas respostas a gente consegue, a gente tem as técnicas que funcionam, mas existe todo um leque maior de discussão que com certeza nos escapa, e aí fica esse vídeo para que a gente possa refletir e ampliar a discussão em torno disso. Sem dúvida, quando você tem uma demanda de tentativa de suicídio, você atende. Mas existem questões que a psicologia precisa observar, analisar e trazer para que a gente compreenda o quanto isso é muito mais profundo e que exige de nós não só um estudo, mas principalmente uma sensibilidade para perceber quais são as nuances possíveis de uma intervenção que seja que atenda cada vez mais essa preservação da vida, mas que considere esses fatores desafiadores que atravessam a nossa prática, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, sem dúvida traremos mais conteúdo também sobre isso. Coloquem nos comentários se vocês quiserem, para que a gente possa ampliar, trazendo sugestões aí para que a gente possa ampliar essa discussão, ok? Foi um prazer, como sempre. Até o próximo vídeo.